bom dia. Então, eu contei já em detalhes o episódio, 2 vezes pelo menos, dividindo aqui a autoria com o PS, tanto no Atualidades Ornitológicas e também na Cotinga, ambas em 2001. O que aconteceu foi que a redescoberta do Parrini foi em 96 e a gente esperava que o próprio Parrini escrevesse o episódio. E a gente foi várias vezes lá depois daqueles 3 dias que a gente viu em sequência, desculpa. O Parrini viu num dia, a gente foi no outro dia, choveu a cântaros, a gente não viu nada, nem a copa a gente via, tudo aquela neblina, e a gente, no terceiro e no quarto dia, vimos 2 indivíduos, um par, né? A gente, eu não estava nessa você desce junto. Não. Eu vou contar em detalhes ainda o que aconteceu, como o Parrini contou pra gente. Mas de qualquer maneira a gente ficou então voltando lá, eu acho que perto de 40 vezes depois desses 3 dias. A gente voltou lá, então o trabalho foi sair em 2001, a observação de 96, a gente foi contar em detalhes, porque a gente simplesmente falou assim, olha, pode ser que a gente fique aí a vida inteira procurando isso e não veja mais, então a gente tem que contar aquilo, porque todo mundo queria saber, a gente já tinha ouvido algumas versões que eram diferentes da realidade, dos fatos. Então, em 2001 a gente contou em detalhes. Então, o que eu vou contar aqui para vocês é mais ou menos um resumo do que está tanto na atualidade como na Cotinga. Não, contei detalhes. Sorre. Que resumo? Sorre. Tá. O PS está lembrando aqui que é importante a gente falar um pouquinho do que representava a captura em 96 ou até antes. Bem, eu até escrevi sobre isso também no próprio artigo, que quando eu comecei a observar aves, ou me interessar por aves, haviam 3 espécies emblemáticas da Mata Atlântica que estavam desaparecidas. 2 delas desde o século XIX e uma delas, que é a Nemosia ruren, saía apunhalada pelo menos desde os anos 40. Então, começar a observar aves do Brasil naquela época e estando nos grandes centros, enfim, você sempre começava sabendo, tem 3 espécies já extintas ou há muito tempo desaparecidas, e aí a gente tinha aquilo meio distante, a ficha não caía. Ela foi cair justamente quando saiu a primeira edição do livro do SIC. Porque como a gente tinha as observações do SIC como um parâmetro para a gente, descobri que o próprio SIC, com 40, 50 anos de experiência no Brasil, jamais tinha visto, né, dessas 3, 2 delas, e que essas 2 não se via, não havia registro desde o século XIX, isso causou um espanto. E o Clube de Observadores de Aves é do mesmo ano do lançamento da primeira edição do livro do SIC. Então, as conversas no clube sempre levavam a esse desaparecimento, essa curiosidade. Mas como assim? Elas são do estado do Rio de Janeiro? Será que agora a gente vai conseguir reencontrá-los? Enfim. E não tardou muito. Em 87, a gente redescobriu gente do próprio COA, né? 2 sócios, um engenheiro e uma geóloga, professora, reencontraram o formigueiro de cabeça negra em Angra dos Reis. Então aquilo acendeu mais ainda a vontade de achar a captura. Que aí a captura se tornou, de uma hora para outra, a última, né? A última das espécies desaparecidas. Diga-se de passagem que, além do livro do SIC, eu próprio participei de uma expedição exclusivamente para procurar essas 3 espécies desaparecidas. Ela foi bancada pela BOU, né? British Ornithologists Union, e foi em 1980 ou 81. Durou 2 anos. Eles vieram aqui uma meia dúzia de vezes
e foi procurar essas 3 espécies desaparecidas em lugares selecionados, né? Serra dos Olmos, Itatiaia, Nova Lombardia no Espírito Santo, Poço das Antas, e, claro, deu zero, ou seja, ninguém achou nada, nem um sinalzinho. Então, em 80 teve isso, 80, 81, depois o livro do SIC, a gente se deu conta que o SIC não tinha visto, não tinha informação. E em 87 a gente, sócios do COR, reencontraram a eritronoxa, formigueiro de cabeça negra, então faltava calyptora.